Boas, maltinha. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos finalistas de um mestrado em Engenharia que, nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. E ora, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Sushi Time. Quer dizer, boa noite, para nós é boa noite, se calhar para quem está a ouvir isto é bom dia ou boa tarde. Não interessa. Vou já direto ao assunto e dizer-vos quais é que são as pecinhas de sushi que temos para hoje. Vamos entrar com o Chico, que vai falar-nos um bocado sobre impostos, não só em Portugal como no resto da Europa, e pôr-nos a pensar na questão: será que os impostos em Portugal são assim tão altos ou tão maus como nós pensamos? Depois entra o Carrasco, que nos vai falar um bocado sobre energia nuclear e se isso seria uma aposta benéfica ou não. E por fim vai entrar o cão com a indústria agrícola e dar-nos aqui uns lamirés sobre o que é que esta indústria tem para trazer no futuro, que é uma coisa bastante interessante. Já agora, antes do Chico entrar, queria só deixar aqui que, não sei se lembram no início provavelmente no primeiro podcast, que eu disse que o Chico, que era um gajo que o Chico sabia, o Chico trazia números, o Chico vê, o Chico prepara, etc, etc. Então o que é que aconteceu hoje? Quando estávamos todos a discutir ou a dizer que temas é que íamos trazer hoje para o podcast, eis que Francisco Mendes manda no grupo: pessoal, mando-vos aqui uns slides só para estarem a par um bocado do que eu vi e também para terem algumas referências à vossa frente daquilo que eu vou falar, para ser um bocado mais fácil de discutirmos o assunto. E pronto, e com esta lanço o meu amigo Chico para a frente com o podcast. Vamos lá, Chico, entra aí. Pronto. Boas, malta. E que, efetivamente, como o Pedro disse, como o que eu quero discutir hoje é um bocadinho comparar os reais impostos sobre o rendimento que as pessoas pagam, seja em Portugal, como nos restantes países da Europa, e foquei principalmente na Europa Ocidental e nos países Portugal, Grã-Bretanha, Holanda, França, Alemanha e Espanha, porque talvez sejam aqueles que nos digam mais qualquer coisa e onde possivelmente seja um destino que qualquer um de nós poderá ir calhar no futuro próximo. E queria aqui começar por dizer, se calhar, a observação que mais me suscitou interesse de início foi que, de forma genérica, a classe média portuguesa paga mais 6% de imposto que a classe média nos restantes países que eu aqui falei. No entanto, quando os salários tendem a ir para o mais alto possível, em Portugal paga-se em média menos 5% de impostos do que nos restantes países. Isto aqui deixou-me logo um bocadinho elecas, tipo, estranho. Porque eu pensaria que, se calhar, paga-se mais impostos de maneira generalizada. E era aqui que eu queria aqui lançar um bocadinho a discussão, porque ouvimos muito falar que, e tal, se nós começamos a ganhar mais que em Portugal, deixa logo compensar, porque pagamos muito mais impostos. Mas o que eu estou aqui a ver é que isso é verdade até se chegar a um salário médio, mas a partir daí não é verdade, porque nos outros países, com um salário também alto, vai-se pagar o mesmo imposto, ou até, que eu estou a ver, até um bocadinho mais. Chico, mas os salários altos não deixam de existir. Deixa-me já só agora esclarecer uma coisa e também para confirmar se é isso que estás a dizer. Tu, quando falas de salário médio, é o salário médio ajustado a cada país. Ou seja, exatamente, ajustado a cada país. O salário médio em Portugal, que é um salário diferente do salário médio no Reino Unido. Holandês, por exemplo, é só brutalmente diferente. Sim, por exemplo, só para vos dar alguma noção dos números, o salário, falando de valores brutos mensais, está nos 1400 euros. Atenção que quando estes valores são dados não é a 14 meses, é a 12, por isso é que parece que os números portugueses são um bocadinho inflacionados. E, por exemplo, se nós estivermos a falar, na Grã-Bretanha são 2.800, em França são 3.000, na Alemanha são 4.000. Claro que estes valores médios são um bocadinho influenciados pelos extremos, mas pronto, são o que são. Pois, por acaso, eu devia ter visto isto, não vi. Por acaso tenho a ideia que a mediana em Portugal fica bastante abaixo da média.
Pois, sim. Eu tentei encontrar isso, mas não encontrei para todos os países, por isso é que não trouxe esse dado, porque também a mediana seria mais interessante. Mas o que é que vocês acham pelo menos desta constatação? Já agora, acho que podemos dizer os números, só para também dar assim... Sim, claro. Uma visão mais fácil. Portanto, posso dizer eu, que é o que está aqui, não é? Força. Slide que o Chico nos preparou. Portanto, para Portugal, o imposto pago pelo salário médio, o imposto total, ou seja, a contar com a segurança social, certo? Exatamente, é segurança social considerando 2 filhos e casado. É tipo Pronto. Uma família. Ok. Portanto, Portugal temos 26,57%, Reino Unido 27,80%, Holanda 24,60%, França 22,15%, Alemanha 39,70% e Espanha 21,68%. Eu vou já começar por dizer que estou espantado, mas largamente espantado com a Alemanha. Não tinha nada esta ideia. Eu também fiquei super surpreso e o que me levou a confirmar em vários sites e várias calculadoras e ir tentar perceber mesmo e efetivamente batia certo. Mas lá está, como isto é o salário médio, pode estar um bocadinho inflacionado por o salário médio ser mais alto e portanto paga naturalmente mais imposto. Eu acho que aí, tipo, mesmo pelo menos acho que todos temos esta ideia geral e sempre se ouviu muito falar que em Portugal paga-se muitos impostos e não sei o quê. Eu acho que é aqui que também está um dos grandes problemas. Foi isso, logo isso que estavas a dizer e que acho que está aí um dos problemas. Então, ou seja, no salário médio estamos acima da média. Nos salários mais elevados já estamos abaixo. Ou seja, aqui não bate a bota com a perdigota. Tipo... E também o que podemos dizer, por exemplo, o que tu acabaste de dizer agora, que o salário médio na Alemanha é 4.000 e o salário médio em Portugal é 1.400. É 1.400, mas que na verdade esses 1.400 estão bastante inflacionados, porque eu acho que até já tínhamos alguma vez referenciado no podcast que anda à volta dos 900 e tal, não chega aos 1.000 euros. A mediana? Sim, mas esse é o líquido. O líquido. Ou seja, o que realmente chega aos bolsos das pessoas. Sim. Ok, mas pronto, tentando... Ok, os impostos ainda acabam por ser bastante diferentes, mas de qualquer das formas, mesmo com os impostos que temos, ou seja, Portugal 26,57% e Alemanha 39,70%, eu acho que ganhar 4.000 na Alemanha por mês e ganhar 1.400 em Portugal, acho que se fica mais à vontade na Alemanha com o salário. Sim, claramente. Acho que não há grandes dúvidas aqui. Portanto, ou seja, esse também é um ponto que tu estás a ver, ok, eu estou a pagar 26,57% pela média, mas se calhar eu na minha média não sou uma pessoa assim tão favorecida economicamente. Pois, exatamente. E depois eu também acho que... está aí a grande questão. Não, eu acho que um dos pontos que também nós acabamos por nos queixar um bocado, ou que sabe um bocado que nós nos queixemos, é que os nossos impostos são muito altos para a oferta de serviços públicos que temos, ou que, sentimos que ou seja, por exemplo, os escandinavos. Eu, por acaso, não está aqui, mas na Suécia tenho a ideia que se pagam imensos impostos, certo? Sim, muito mais que aqui, exatamente. A Noruega é dos países que se paga mais impostos na Europa, se não for o meio. Mas depois, a Noruega não, mas a Finlândia e a Suécia... A Noruega não. A Noruega, eu, por acaso queria mesmo introduzir esse tema, que é a ideia que nós temos de impostos, nós temos muito elevados. Nós em Portugal temos a ideia que nós temos impostos muito mais elevados do que nos outros países. Pelo menos eu tinha, até ver estes dados. Esta ideia não vem um bocado do facto de nós tudo o que é bens de primeira classe, tipo, imagina, queres comprar uma casa, queres comprar um carro, queres comprar uma cena realmente importante, que seja necessária, sem ser vida, sem ser compras de primeira necessidade. Tu, associado a essas compras, tens muitos impostos. O imposto automóvel em Portugal é uma coisa caríssima, é tipo 40% do carro, é um valor espatafúrdio. Pagar o preço para fazer a escritura de uma casa é caríssimo também. Os IMIs depois também. Sim, lá está. Eu aqui só foquei nos impostos sobre o rendimento. Exatamente, ou seja, mas, por exemplo, só o IVA. O IVA afeta tudo e é mais caro cá em Portugal, portanto somos duplamente penalizados. Mas eu queria aqui, antes ainda de focarmos aí um bocadinho nesse ponto que estás a dizer agora, Carrasco, é esta ideia que e tal, os salários cá em Portugal não são muito caros, não são muito altos porque os impostos são muito altos, mas não é isso que, pelo menos que eu observei, e eu tentei ver mesmo bem como é que isto era. Não, ou seja, a desculpa que os empregadores não dão altos salários porque os impostos são muito altos, não é verdade, porque principalmente nos altos salários existe uma convergência entre os impostos de todos os países. Basicamente, os escalões máximos de qualquer país bate nos 45%.
E lá fora há salários altos. E cá em Portugal, dificilmente há salários altos. E isto é que me chocou. Ou seja, Chico, não pode ser uma justificação... Chico, Ou desculpa seja, lá. essa justificação não é bem válida, no fundo. Pá, provavelmente já me Exatamente. provavelmente vocês já referiram, eu é que passou-me, o que é que estamos aqui a definir como salário alto? Já não sei se já Ou disseram. seja, tu tens escalões. Pá, pois. Tu tens Exato. escalões. E a Não, partir, sim, e a mas, Não, mas ó, por quer ver exemplo, valor do escalão só, mais alto. só observares ali o sonográfico que eu mostrei, que está normalizado, é tipo, o salário alto eu considero tipo a partir de 4 vezes o salário médio. 4 vezes, ok. Yeah. Certo, está justificado. Pronto, e como tu podes ver, o Chico mostrou-nos aqui um gráfico também, e como podemos ver, a partir de, dos 4, 5 vezes o salário médio, os impostos acabam por ser bastante idênticos. Aqui em Portugal, Exato. e então no Reino Unido, vê-se que são muito parecidos, e em Portugal são até mais baixos no limite. Mas e se repararem, Portugal é um logaritmo e os outros Pois países é. são uma exponencial. Isto é que acho que é aqui que está a cena, que é lá cá em Eu Portugal acho que- começas. Diz. Não, ou seja, eu acho que, por exemplo, o que o Chico está a falar é basicamente tu, em Portugal, para chegares a um salário ou a um escalão mais alto, tu estás É logo muitas rápido. vezes exato, é muito rápido, mas estás muitas vezes acima do salário médio. E não é tanto o que tu vês nos outros países, é que tipo, eles com um pequeno salto, ou seja, 2 vezes o salário médio, tu já estás Já passaste de escalão. num dos escalões Exato. mais. Ou seja, pá, é isso, é que eu acho que o que eu sinto aqui, que é um dos problemas de Portugal, é que o salário médio está mais próximo de representar a realidade do custo de vida nesse país. Pois, exato. Estás a É perceber? isso. O médio ou a mediana? Não, O médio. Opa, neste caso, o o médio, médio, aliás, o ainda, ainda mais. Ok. ainda mais, exato. Mas depois aqui, falando aqui, noutra coisa que eu trouxe foi, isso foi um estudo da União Europeia, o que saiu o ano passado, com a KPMG, em que eles estavam a comparar um salário de 100 mil euros brutos anuais nos vários países da União Europeia. E que nós vemos que Portugal está basicamente ali a meio, tanto no salário líquido, tanto no custo para o empregador. Ou seja, agora só aqui dizer rápido, o custo para o empregador é que muitas vezes, ou penso que é quase sempre assim nos empregos a contrato, que o próprio empregador, antes de dar antes de dar o ordenado ao empregado, já paga alguns impostos. Pronto, porque quem está a receber, por exemplo, a recibos verdes ou noutro tipo de registro ou de regime em que tem que ser ele a fazer as declarações, nesse caso o empregador não pagaria nada e seria ele a pagar tudo. Mas aqui estamos a falar no caso de contrato em que o empregador paga logo uma certa parte e depois a pessoa paga o resto. Pronto, e vemos aqui que quer o salário, quer os impostos que o empregador paga, quer os impostos que a pessoa que recebeu o dinheiro paga, em Portugal Estão na média. Exato, estão ao meio da tabela, precisamente. Estão a meio da tabela. Aliás, o salário líquido estão mesmo a meio da tabela. E E no outro estão um assim. bocadinho para a direita. Mas é um bocadinho relativo, sim. Exato. Malta, Então, só- de facto estranha-se porque é que se ouve, porque é que ouvimos sempre, porque é que crescemos a ouvir que os impostos cá são tão disparatados. Pois. Pá, será é por. Não sei. Se calhar por causa da Pá, da também, se calhar é uma coisa muito tuga. Nós gostamos muito de nos queixar do... A Avenida da Galinha é sempre o melhor caminho. E porque tu olhas para o ordenado português em comparação com os outros ordenados e É pá, baixo. tu vês- já é baixo. É isso, Agora- eu acho que. Força, Carlos. Não, a questão é porque é que empresas multinacionais que têm impostos por todo o mundo, porque é que cá pagam menos? Será que eles pagam somente em relação ao custo de vida no país? Porque é que um trabalhador Pois cá agora vai fazer atraiu menos? para perceber isso, né? Eles vão de acordo com a competitividade do país e se a competitividade é mais baixa, eles pensam porque é que eu hei de pagar mais. Exato, E não exato, só, exato. e podem sentir E não também, é pá, isso. que por exemplo, cá o escritório produz menos, que se calhar os trabalhadores... Opa, eu chegam- acho que tem muito a ver com fazem lobby entre, imagina, Claro, as consultoras exato. definem o preço de um engenheiro e pronto. Sim, o preço é um Eu bocado não sei- standard. Pois é isso. Yeah. Mas é como De origem, imagina, do principal. eu acho que honestamente já tinha dito isto alguma vez num podcast, mas se não disse também, se eu não me lembro, vocês também, provavelmente quem está a ouvir não se lembra também. O meu grande problema é o salário médio está demasiado próximo do salário mínimo. E acho que essa Pois. é a grande questão aqui. Ou seja, o salário mínimo em Portugal está à volta dos 600 euros, se não me engano. Exato. E basicamente o salário médio líquido está nos 900 e qualquer coisa. São 300 euros de diferença entre o salário mínimo e um salário médio.
leva um gajo a Ou seja, questionar basicamente, porque é que eu ganhando só mais 4.000 euros, só mais tipo 400 euros que este gajo, porque é que eu vou pagar mais 2 escalões no imposto? Pois. Sim, e nem era tanto isso, era basicamente o que nós estamos a dizer. Imagina, nos termos gerais, o salário médio seria o suficiente para uma pessoa, pronto, não ter problemas, porque seria a média. Exato. Que a comunidade. Tu, em média, queres que as pessoas vivam bem. Exato, e o salário mínimo em teoria é o mínimo para tu teres as condições básicas de vida. E tipo, como é que é uma diferença entre teres as condições básicas de vida e viveres bacana? São 300 euros. Não são. Aí é que está a É questão. complicado. É muito Acho que complicado. para mim, principalmente, por exemplo, em Lisboa, que temos visto uma inflação dos preços gigantescas, principalmente no mercado imobiliário e pronto, isso que vocês já Exatamente. falaram, por exemplo, os automóveis terem impostos também altíssimos para comprar um carro é caríssimo, comparativamente com Qual é que vocês outros acham países, que por são, exemplo, que a são as Alemanha? melhores maneiras de se combater isto? Ou seja, das duas uma, ou subir os salários, ou Epá, seja, é isso, eu acho que Eu acho que tem que ser imagina, por aí. reduzir o custo de também acho que vida é bastante mais, é super complicado, acho que não dá assim Não, tanto. e não só, pá, Porque por a inflação exemplo- está a subir, pá. A inflação está sempre a subir, portanto o custo Pá, de vida principalmente, imagina, obrigatoriamente vai se subir Lisboa... igualmente. Sim, mas imagina, se Lisboa se quer realmente quer ser uma grande afirmar capital. como um centro urbano europeu e crescer e pronto, e aproximar-se de Londres, Paris, os grandes centros urbanos, é natural que as coisas cresçam e que os preços aumentem e que os custos, pá, que se tenda Mas a a partir do salário é que se podia que crescesse ainda mais, pelo menos igual. que o Mas salário acompanhasse essa subida e não é isso que está é isso que nota-se que claramente não está a acontecer. Não, mas Pois. então, a tua pergunta, Pedro, era qual é que é a melhor maneira de resolver isto? Ou, na nossa ótica, epá, acho que a ideia é um bocado simples, mas muito difícil de acontecer, que é começar a ver alguém que começa a puxar os salários para cima. Ou seja, Pois. um investidor português que começa, tipo, com uma empresa portuguesa que diga, pá, pessoal, vamos começar a pagar mais e obrigatoriamente, pá, vão começar a ser mais atrativos para nós, tipo, pessoal que quer ir trabalhar para lá. Mas eu não e sei os se outros- depois acontece assim, porque imagina, se o empregador disser eu vou começar a pagar mais, se ele simplesmente começar a pagar mais, ou seja, se os trabalhadores que lá vão são iguais aos outros, ele vai ser um bocado, ele vai partir numa grande desvantagem com a concorrência, porque ele vai conseguir ter o mesmo trabalho produzido e está a pagar muito mais aos seus empregados. Ou seja, vai ser mais difícil manter a empresa de pé, vai ser mais difícil investir na empresa. não, mas tem que ser uma empresa, tem que ser empresas que tenham um mercado lá fora. Ou seja, eles concorrem com as margens lá Sim. fora e cá têm custos mais reduzidos e têm margem para subir cá os custos. Pois, mas como é que vais motivar as empresas a fazer isso? É que se calhar uma das razões pelas quais elas vêm para cá é porque os salários são mais baixos. Pois, exatamente, é isso. Mas se calhar também tem que Com o mesmo nível mudar um de bocado a perspectiva de... formação. Não, é isso. Nós cá, quando vendemos a imagem do país, não pode ser a imagem do profissional barato, tem que ser a imagem do profissional bom. Bom, exato, e que é pago de acordo com... E que é pago de acordo, porque atualmente o que nós queremos é venham para cá que o profissional é barato. E é o que acontece. E isso aí, infelizmente. pá, estamos... É a Mas China isso, dos olha, qualificados. isso eu também acho que é Mas uma é um bocado, é um culpa. bocado. Que é uma culpa nossa, mas é um bocado. nossa também, nossa, ou seja, de nós, nós os empregados, de aceitar com Certas facilidade, ou condições. seja, também acho. sim, pá, não sei, nós ouvimos, eu ouvi algumas vezes na faculdade até professores dizerem, pá, vocês não se desvalorizem, porque Epá, não só se prejudicam, como prejudicam Pois. todos os vossos colegas e toda É a vossa verdade. classe. Pois. Mas eu percebo, mas ao mesmo tempo, imagina. Eu percebo isso que estás a dizer, concordas a 100%, mas tipo... Pois, por na prática é Pá, mas complicado. imagina. Depois o que mas acontece é que depois, vem um... imagina, E sim, vais vem alguém bater, que aceita mais vais barato. bater a 50 portas e todas te dizem o mesmo. Não, mas é que eu nem digo isso, mas por exemplo, como nós temos exemplo, podemos falar da nossa associação e que já temos montes de malta, amigos nossos que estão empregados, que aceitaram a primeira proposta sem piar, tipo, chegou Ah, sim, uma, ou seja, e chegou uma proposta tipo quase um ano antes deles estarem a precisar da proposta. Ou seja, não é uma questão de estarem a precisar. Sim, ou É seja, que temos que começar por aí. Alguma precipitação. É. E não puxaram para cima, não houve aqueles jogos de negociação com as empresas, tipo, obviamente- olha, vais-me pagar obviamente- isto porque... Obviamente, Exato. não estamos a falar. Imagina, quem esse faz isto jogo por acho que nem é assim tão... Principalmente em consultoras grandes, aquilo está tabulado e é impossível. Está tudo tabulado, já. É impossível negociar sequer. Aquilo está estipulado. Sim, e ele- mas aí tens outro problema que é, tens o monopólio quase dessas grandes empresas que sugam a maior parte e a malta Exato, nem é vai isso, é procurar ao resto.
Pois é, isso é verdade. Porque se a malta fosse procurar ao resto e começasse a ficar lá e as grandes consultoras tivessem necessidade, exatamente. Quando houvesse falta de... Ou seja, eles procuram e se não houver a oferta que eles estão a precisar, eles vão ter que ajustar à frente de outra forma, Exatamente. Sim, poderia ser uma... Há que fazer variar a oferta, que é o que nós podemos controlar. E a verdade é que, para ter algum impacto, precisa de ser esse grande lobby de consultoras, de grandes tecnológicas, tem que ser empresas com impacto. Pois. Não, mas eu acho que até o que se pode fazer é tipo as faculdades, e principalmente as faculdades, tipo, insistirem e mostrarem sim. que tipo, valor, não pode... Outra, que não aceitem a primeira cena. Ouçam os outros, vão à procura, tipo, incentivar isto porque... Isto agora vamos bater um bocado do que nós até já ouvimos, acho que já ouvimos muito nisto na faculdade, que os engenheiros nisso até sofrem algum desses problemas. Pois. Principalmente engenheiros, neste caso como nós, do técnico, tipo, que não tem essa problemas, cena de problemas, negociar. não, a cena de negociação, de não ter, mesmo em termos, isto aqui também acho que vai bater um bocado na parte dos soft skills e... Exato. Tipo, imagina, gosto de fazer isto, pagam-me isto, está-se bem. Está bem. E também gosto há outro fator que é, felizmente, no nosso caso, mas há colegas nossos que os pais não têm propriamente grandes posses. E portanto, a partir do momento que a perspectiva é diferente. Não sei se será. Acho que sim. É tipo, imagina, sim, mas eu não ponho. Mas fora disso, a ver, porque a cena é, se estás a aceitar uma cena há 1 ano antes de precisares, tipo, podias ter procurado. Podias aceitar a 6 meses. E ainda não se punha esse caso. Porque não vais estar a ganhar mais cedo. Eu não sei se esse caso foi assim tanto. Eu não sei como é que vocês olham em relação a isso, mas o meu pai e a minha mãe têm salários completamente distintos e eu não comparo o meu com nenhum deles. Ou seja, eu nem sequer ponho, não há sequer a perspectiva. Não, mas não era isso que o Carras estava a dizer. Não é nível de comparar, imagina, colegas nossos que se calhar os pais têm pouco mais que o ordenado mínimo e estão a fazer um esforço gigante para eles estarem na faculdade e de repente eles estão a ganhar um ordenado 1200 líquidos, que é se calhar o dobro dos pais, e ficam tipo, isto é bué da porreira e tipo, vou ajudar imenso. E dentro do possível. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que eles acabam por se comparar. Eu acho que eles acabam por se comparar mais com os colegas e connosco da área, porque vem, se este meu colega, que em teoria é tão apto como eu e é tão valioso como eu e tem esta base salarial, então a minha está muito abaixo, ou se estiver muito acima, bom, mas a minha está muito abaixo, se calhar não é justo, ou não vou sentir que seja um retorno justo. Mas olha, antes de passar eu queria só fazer aqui uma pergunta que não tive a oportunidade de fazer, que é o que é que vocês acham em relação ao argumento, ainda voltando agora aqui aos impostos altos, o que é que vocês acham do argumento de, sim, mas os impostos cá são principalmente muito altos para o que depois nos é dado em retorno a nível de serviços públicos? O que é que vocês acham em relação a isso? O que é que vocês sentem? Vais abrir essa caixa? Estamos aqui o resto uma caixa pequenina. Acham que é melhor para outro? Eu acho que deixamos isso para outro podcast. Eu acho que isso é longo. Acho que pode trazer uma discussão longa. Ok, então vamos deixar. Porque imagina, ou porque se agora fôssemos discutir ia ser uma coisa demasiado... Ia ficar muito redutor, Exato, que ia redutor e que não ia chegar bem a lado nenhum. Olha, podemos comprometer-nos a falar disto noutro podcast e vocês diziam só agora se sim ou se não, ou se mais ou menos, ou acham que não. Por mim, tem que ser justificado. Podemos falar na boa. Só que... De uma forma geral... Eu acho que sim. Achas que sim? O quê? Que pagamos demais? Acho que Achas que o retorno que nos é dado não é suficiente ou que é suficiente para os nossos impostos? Por fazer essa pergunta dessa forma é tipo, eu vou dizer que não. Tens razão. Porque é complicado, tu não consegues dizer sim ou não sem justificar. Tens razão, não faz sentido. É isso, tipo, e acho que para estarmos a responder a isto, acho que temos que ir investigar um bocado. Para também não estarmos a dar só a opinião do que achamos que temos à volta. Porque assim só não... É pequeno. Ok, decidimos então que isto fica para uma próxima e passamos à frente. Comprometemos aqui. Meu amigo Carrasco, força. Pega no microfone. Ora bem, eu vou falar sem grande conhecimento de causa. Tu disseste que eu ia falar sobre energia nuclear, só que eu não sei nada sobre energia nuclear. Por isso é que eu estou no podcast, que é para saber a vossa opinião. Então estás a assumir que nós sabemos de energia nuclear. Com pessoas super informadas na área. Mas podem dar a opinião. Tenho aqui alguns dados. Não, mas imagina, nós podemos não saber sobre nuclear, mas somos engenheiros eletrotécnicos. Eletricidade é a nossa cena. E aqui, calma, aqui a minha pergunta vai ser muito tipo, ideológica no sentido de rendimento versus perigo.
Uma coisa que nós vivemos na nossa vida e nós no podcast falamos imenso sobre investimentos, também é uma pergunta que se mete, que é investimento vezes perigo, pá, o que é que acontece, o que é melhor? Recompensa versus risco. Pronto. Neste caso aqui, ora bem, nós sabemos que as necessidades energéticas do mundo estão a subir, a aumentar imenso, tanto porque a população está a aumentar, porque há zonas que não tinham energia, não eram abastecidas com energia antigamente e agora estão sucessivamente a começar a ser. O interior dos países, tipo a China lá para dentro, aquilo, pá, eventualmente onde começar a ter energia, a necessitar de energia. Vocês estão percebendo a que eu quero chegar. E pronto, portanto, será que as centrais térmicas, as centrais elétricas que nós temos hoje em dia, seja eólicas, seja térmicas, seja solares, serão suficientes para alimentar isso ou será que precisamos de algo mais forte, como as centrais nucleares, e o perigo que isso traz? Porque obviamente toda a gente sabe, já ouviu falar dos acidentes de Chernobyl, toda a gente já ouviu falar dos acidentes que aconteceram no Japão em cerca dos anos 2000 e qualquer coisa, não estou bem... Fukushima foi 2011. 2011, ok. Exato. Yeah. E Chernobyl foi 1987. Ora, bondade, excelente. Foi este gajo é mesmo inteligente. Portanto, eu só quero... Até parece que ouviu isto hoje. Eu só quero dar aqui dois pontinhos breves, que é, primeiro, Espanha tem centrais nucleares e uma delas tinha para aqui o nome apontado, mas já não me lembro. Qualquer coisa. Almo não sei quanto, exatamente, que é a 100 km do país e é uma das centrais com tecnologia mais antiga das centrais que existem hoje em dia em atividade, portanto é extremamente perigosa para nós e não é porque está em Espanha a 100 km de nós que não nos é perigosa, porque se acontece alguma coisa lá, nós fomos. Pronto, sim, supostamente tem de ser desmantelado este ano. Exatamente, mas estão sempre a dizer isso, já disseram que sequer até 2020 já estão... E Espanha supostamente entrou num programa em que até 2035 tem de desativar todas as centrais nucleares. Houve outros países que já se desativaram as centrais nucleares, como a Itália, há outros países que estão a pensar desativar, sendo eles a Bélgica, a Alemanha, a Suíça, a Holanda e a Suécia. A França, 70% da sua necessidade energética vem de energia nuclear. É muito, 70% é muito. E é isto, é o que é que vocês acham? Ou seja, o nosso perigo, nós temos sempre em perigo por causa de Espanha. Será que pelo perigo vale a pena nós investirmos também em energia nuclear, sendo que é uma necessidade energética que vai-nos surgir inevitavelmente mais cedo ou mais tarde? Ou será que vamos comprar energia a alguém? E já me estou a alongar imenso na introdução e bora falar sobre isto. Eu não sabia bem a maneira como é que ias pegar neste tema e eu fui-me informar um bocadinho, até porque é um tema que eu gosto e que até já tinha tido curiosidade de ir procurar se efetivamente em Portugal compensaria, que acho que é mais nessa realidade que temos que falar. E efetivamente o consumo energético tem estado a subir, mas tem estado a subir de uma maneira controlável, ou seja, que nós conseguimos vamos adicionar mais a isto e agora mais aquilo e conseguimes compensar. Diz, força. Aumentar a produção de energia, nós poderíamos pensar, de um ponto de vista de país, começar a exportar energia também. Porque mas Portugal exporta bastante energia até. O problema... Aumentar o PIB. O problema é que agora vai para os chineses. É o problema. É que tens de ter um cabo para exportar e a Espanha tem nuclear, é o único país que nós exportamos, porque a partir daí França tem boa energia para exportar, portanto eles não querem importar, nem que passe lá um cabo português para ir vender para outros. E não sei se sabem, Portugal vai começar a construir um cabo submarino para Marrocos, para exportar para o Norte da África. Efetivamente porque é a única solução, porque pela Europa adentro não é possível. De facto, parece uma distância relativamente curta, por exemplo, comparando com França ou assim. Sim, exatamente, sim. A cena é que porque tem que passar debaixo do mar, debaixo do oceano, que é mais complicado. Acredito que em termos de obra e de engenharia seja mais complicado. Yeah. Mais volátil e mais fácil de... não sei, estou para aqui a mandar, mas sei lá, se calhar algum peixe meio manhoso. Mas isso faz. As nossas skills isso faz. E outra questão que eu tive a ver foi que... Espera aí, Chico, isso aí que estás a falar de exportar energia para Marrocos ou para outros sítios, isso é independentemente de termos energia nuclear ou não, certo? Exatamente, sim. Porque Portugal atualmente, só para terem noção, de forma assim geral, 25% é gás e carvão, 25% barragens, 25% é eólica e depois o resto é outras cenas. Pronto, e mais uma vez aqui está, tenho que interromper, mais uma vez aqui está Francisco Mendes a deslumbrar. Mas eu fui-me informar, gaita, que era para não falar à toa. Espera aí, Chico,
Também li que nós investimos imenso em eólicas, não sei se esses Exatamente, 25% vão exatamente. aumentar agora. Porquê que já que falaste disso, porquê que acham que a energia solar não é... Eu se calhar não é... Acho que o rendimento é muito baixo. Não é tão Acho que o eficiente, rendimento- exato, não é o tão rendimento eficiente. muito Pá, baixo, tens de ter grandes áreas para produzir grande cena. Pois é A isso. cena é essa. E o rendimento dos Só que painéis é Portugal, em fraquinho teoria, também, nisso seria fortíssimo. Não compensa. Pelo menos na teoria. O solar vai compensar no que se chama a microgeração, que provavelmente vai ser o futuro da produção energética, que é... Atualmente o nosso conceito de produção energética é tens fora das cidades uma cena a produzir eletricidade para as cidades. E no futuro é microgeração, é cada pessoa vai ser responsável por produzir a sua eletricidade, painéis solares nas casas e com o meu tudo. tema, isto agora quase que dava para pegar. Quase dava a Posso dar- pegar. fazer uma mais ponte? Eu segui tento. Mas sem ir por aí, porque acho que isso era já outra questão, eu sempre gostei de perguntar, será que efetivamente Portugal era bom ter? E uma das questões que me levanto, e não tenho conhecimentos suficientes para dizer se sim ou se não, mas acho que é um bom ponto para pensar, que é, Portugal tem uma potência instalada, ou seja, tudo a bombar, quando estamos a produzir ao máximo de 20 mil milhões de watts. E uma central normal... Já agora para a pessoa normal e para a pessoa não engenheira eletrotécnica, e também me vou incluir a mim, isso diz muito pouco. É tipo, Está isto bem, parece pronto, mas bué. imagina um número. O que eu queria comparar Ok, é com o ok. número que vou dizer a seguir, que é uma central nuclear normal atualmente, nada de gigantesco, nem muito pequeno, uma que Portugal podia fazer, uma comum produz 1.000 milhões. Portanto, isto era uma cena que produzia-te 5% da energia do país. E o problema disso é que isto é uma coisa que se calhar as pessoas no público geral não têm consciência, mas é que não se pode produzir mais eletricidade do que a que se está a consumir. Porque se produzires aquilo rebentava a rede toda. Não consegues E é uma das guardar. cenas... Diz? E não há bem como Não falar consegues de guardar. armazená-la. Yeah, É Não, a difícil de única coisa armazenar. que fazes é bombar água debaixo das barragens de volta para a barragem. É a única coisa que fazes atualmente. A barragem é como se fosse uma bateria de eletricidade. Está ali a aguentar a energia. Espera, o que tu fazes é o E que é o- lá outra vez? Mandas águas De baixo para cima. Tens a mais. Calma. Ok. Normalmente a água vai de cima para baixo para produzir eletricidade, mas não, tu utilizas motores para fazer o processo ao contrário, tirar do rio e pôr na barragem. Depois quando ela descer outra vez, tirar da energia outra vez. Exatamente, porque quando estás a produzir a mais tens que gastar essa eletricidade. É como se fosse E- uma bateriazinha ali, ok. O futuro poderá... A Austrália com a Tesla Certo, já certo. está a fazer as primeiras cenas de baterias. Provavelmente vai ser o futuro. Mas só para Claro, terminar aqui o meu armazenamento. ponto... exatamente. Que é, para terminar o meu ponto, que é... uma central nuclear não é uma cena que... Aquilo é, imagina, aquilo tu defines quanto é que estás a produzir e estás a produzir aquilo. Aquilo não acelera nem atrasa. Ou acelera e atrasa, mas é tipo... Olha, para a semana que vem vamos produzir um bocadinho menos de energia. E tu vais caminhando até... Estás a ver? É uma cena que, se calhar, ter uma cena logo com uma fatia fixa bué da forte dificultaria imenso a gestão da eletricidade a nível de Portugal. E este, para mim, acho que é o ponto negativo, tipo, pensando isto racionalmente que E pode isto tem que acontecer, parar coisas, que seja ou assim, contra. por exemplo, é o que achas. Pá, que pode dificultar muito, exatamente. Porque nós, imagina, mas já imagina. temos... Mas Diz, agora, diz. por exemplo, com aquele caso que estavas a dizer de Marrocos, poderia ser também ao mesmo tempo uma solução. Exatamente, Poderíamos aí... ter só uma central, se calhar é a uma central oportunidade podia de ser negócio. focada a Mas lá exportar. está, precisamos de fazer outras cenas para poder utilizar o nuclear. E só para... Lembra-me agora, só porque o Carrasco estava a dizer da eólica, efetivamente, a partir de 2007 houve um investimento gigantesco em eólicas, que isso tem cenas boas, como tem cenas más, é uma energia renovável, por outro lado é bué da cara e não é produzida em Portugal, estamos dependentes de outros países para a manutenção, mas atualmente temos tanta energia eólica que se não a tivéssemos podíamos pôr em uma central nuclear, estás a ver? Mas a eólica é outra energia que também não é difícil de controle, porque tu não sabes quando é que está vento e quando Pois está é. muito vento tu também não consegues fazer grande coisa, aquilo tens de estar a nuclear, por exemplo, reproduzir. nesse aspecto era positivo, porque não É está isso, né? dependente de condições exteriores. Exato, só que imagina, já tens aqui boas cenas variáveis Sim, sim. para controlar. Chico, também Olha, já agora, tocaste num tema, peraí, desculpa Pedro, força, mas eu vou mudar um bocado. Não, é muito rápido, é Essa muito rápido. conversa. Já agora, a produção de energia em centrais nucleares, ou seja, o perigo das centrais nucleares é acontecer algo Desastres. imprevisto. Exato, é um desastre. Mas acho que o próprio quando as co- lixo, o próprio resíduo da O próprio lixo, pronto, esse é era outro isso que eu ia- problema. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Ou seja, só o funcionamento normal das centrais nucleares já traz malefícios
Pronto, É assim, é bué da limpo, não produz gases de efeito de estufa. Tipo, climática. Mas ficas ali com o menino na mão, que é, tens ali, aquilo já deu o resíduo radiação. nuclear, Tens o depois urânio tens que na o pôr em mão. algum lado. Exatamente. Yeah. Pois. Ok, pronto, Pá, era isso. Por acaso- outra cena. Força, Carlos. Não, o Chico. Eu só ia perguntar se vocês por acaso tinham alguma noção, tipo, qual é tipo as odds, ou seja, a percentagem de vezes em que dá asneira. Barraca. Não Tem dá, alguma noção? É pouquíssimo, né? é pouquíssimo. E principalmente hoje em dia. É Soube-se muito difícil dar a basicamente, bosta. soube-se 2 desastres, ou aconteceram 2 desastres na Terra, pelo menos que eu tenha conhecimento. Houve, assim grande, houve um nos Estados Unidos também, mas sim, foram esses 3. Desconhecia. Foi o Three Man Island. Olha, Foi já agora perto estou-me agora a lembrar Chernobyl. com o grande Kurzgesagt, estou a dizer mal, mas pronto, aquela página de YouTube Exato. alemã da qual nós já falámos várias vezes, também tem um vídeo sobre energia nuclear. Vamos deixá-lo no Twitter porque é bastante interessante. Não, Carrasco, podes fazê-lo. que eu ia pegar naquilo que Mas o Chico lança a disse. tua cena, Carrasco. Não, é isso. O que eu ia tu disseste que a energia eólica é controlada por. A manutenção daquilo é feita por empresas estrangeiras. Nós cá em Portugal não temos Exatamente. nenhuma quase a isso. E essa era outra coisa que eu queria alertar sobre a energia nuclear, que é. Pá, nós também cá não temos provavelmente ninguém que consiga manusear isso. O técnico, o engenheiro supertécnico, realmente tem algumas. Nós temos uma mini central nuclear cá. Não, tínhamos, já não temos. Já não- Aquela- Foi, aquela foi na desmantelado Bobadela. o ano passado. Aquela ali na Bobadela? Ou não? Yeah. Ou isso? Sim, Foi sim, desmantelado o ano passado, já. Pronto, era só para estudos, ninguém produzia Yeah. com aquilo. Portanto, sem ser essas pessoas, acho que não há. Nós cá não temos grandes conhecimentos. Portanto, mas pegar nisto para dizer que a manutenção de uma central nuclear isso é feita por uma empresa privada. E nós, ou seja, uma empresa privada que quer aumentar os lucros. Ou seja, não sei até que ponto é que confiares uma coisa tão perigosa à sociedade ou para o país. Não Poderia só ser perigosa, legítimo. não só perigosa, como ia ter um impacto gigante, não é? Caso apostássemos muito naquilo, nós íamos, a nível de energia, podíamos viver um bocado à base daquilo. Ou seja, como é que a exploração de uma central nuclear, ou seja, ia ser sustentada sobretudo nos lucros da empresa, pá, até que ponto é que esta rentabilidade, perigo versus... Mas, pá, eu aí nem entrava muito por aí, acho que não... Achas que não- achas E que voltando não- um bocadinho ao que estavas a dizer antes, imagina, isto pode ser bem feito, porque, por exemplo, Portugal tem bué barragens, e quando foi decidido que Portugal ia ter bué barragens, o que se fez antes foi, tipo uma década antes, foi instaurou-se cursos nas universidades portuguesas de engenheiros de barragens. E depois foram esses engenheiros que construíram as barragens. E na eólica podia-se ter feito a mesma coisa, mas não se fez. Na nuclear podia-se fazer isso, imagina. Tu apostavas bué em formar pessoas cá em Portugal para isso e depois, só depois de teres o pessoal, é que criavas começavas, sim, a central. Mas aí, pá, isto é um esforço a longo prazo que normalmente é difícil Sim, de tem fazer. que ser um esforço no mínimo a 10 anos, pelo menos, estou a pensar. Sim, sim. Assim, Só pô, o 10 anos só para depois poderes começar a fazer. Depois Sim, ainda faz para a fazer. 10 anos para iniciar o projeto processo. e o desenvolvimento, o processo, exato. Exatamente. Pronto. Mas sim, não tenho bem uma resposta se poderia ser realmente uma solução ou não, mas... Eu acho que a nível Fica no do ar, risco-recompensa, Fica no ar. a nível do risco-recompensa, eu acho que o risco pelos vistos, pelo que vocês me estão também a fazer parecer, é uma coisa não é assim tão Compensa preponderante. ter. A cena é que, Compensa ter. por outro lado tens imensos países que estão a pensar cancelar os... Mas, por exemplo, Pois é, a isso, Alemanha isso. começou a cancelar a bués e agora está a consumir muito mais carvão do que o consumia. E o carvão é o pior para o efeito de estufa. Pois Para- era, para por o acaso, aquecimento essa era, global. olha, ainda bem que pegaste isto que eu depois acabei por me esquecer. E se realmente, o que nós agora aqui até estamos a falar muito é que são muitos pontos positivos. Então o porquê de esses países estarem A fechar, exato. Eles que É mal já têm visto, estruturas pá. montadas. É mal, Pois é é mal isso, é que visto. eu acho que é mal visto. Tipo, é isso que eu sinto. Ainda está. Poderá As ser pessoas ainda têm desinformação, muito na cabeça. Ou seja, a opinião pública ainda tem muito na cabeça aqueles desastres. E isso, se calhar, isto tem um Exatamente. impacto bastante grande. Pá, e também é mais fácil um governante. Aquilo é uma tecnologia complicada. Tipo, É, se caso só fôssemos estudar entendíamos. Pá, mas aquilo não é de um dia para o pelo outro em termos de imagina, fissão Mas nuclear. o que eu estou a ver aquilo, imagina, é limpo, não, ou seja, em termos climáticos é o ideal, atrativo, economicamente é atrativo, porque acho que aquilo, tipo, acho que aquilo acaba a ser É barato, sim, economicamente sim, é bem rentável, barato, é é. relativamente barato para o que é.
Ou Não, em termos da produção de energia é o mais barato que há. A cena é bué da Exato. cara é construir aquilo. Pronto, já temos infraestruturas, mas isso é um investimento inicial que depois acaba a render facilmente a longo prazo. Então, ou seja, basicamente... Acham que o É só desincentivo é mais uma posição política do que outra coisa? Não, nem essas tanto coisas política, acho que é mesmo social. pública. Porque Portugal já tentou-se fazer uma nos anos 70 e não avançou porque as pessoas daquela região não quiseram. E tipo, fizeram protestos para não acontecer. Já agora, por mera curiosidade, qual é que era a região já agora? Era em Penafiel. Em cima. Pois, esses gajos do Norte, lá no Vamos Sul... lá agora, caramba, à boa. paulada com eles. O pessoal do Sul é bacana. O pessoal do Sul é bacana, é assim. Informado, é inteligente. Mas olha, então, e sabe muito de agricultura, não é? Também ouvi dizer que sim. Claro, Tá. então é Então anda lá agricultor ao representante do Sul, traz-nos lá o teu conhecimento a nível agrícola e da nova Agricultor agricultura. na ciência. Olha, mas eu só Então, estou... vamos lá. Mas pronto. Então, basicamente, eu vim... Hoje estive a ver uns vídeos e descobri uns vídeos e eu, olha, giro. Parece uma coisa engraçada. Não, já tinha ouvido falar vagamente, mas nunca tinha ido muito sobre o tema. Basicamente, o que eu quero falar é sobre hortas verticais, que é um conceito de agricultura para cultivares comida e plantas, sobretudo, dentro de edifícios. Pá, isto basicamente, o que é que tu fazes com isto é, imagina, tu tendo as plantas dentro de edifícios e cultivando verticalmente, tu consegues, num muito menor tipo espaço, cultivares muito mais comida e plantas e tudo mais. E consegues ter um maior controle sobre todo o ambiente, porque aquilo basicamente, o que se tem feito, isto é muito baseado em tecnologia. Ou seja, basicamente tu consegues ter um controle sobre o ambiente, a água, as luzes, a umidade, os nutrientes que são postos na planta e na comida. Ou seja, podes controlar todos os aspectos do cultivo e podes tornar o cultivo muito mais eficiente. Pá, por exemplo, uma cena que eu vi que se estava a fazer há pouco tempo é que está a ser, imaginem, criada uma base de dados de plantas que de forma a que tipo, podes ter qualquer espécie do mundo em qualquer lugar. Ou seja, porque ao fazerem essa base de dados, eles conseguem ter cá ainda uma receita para cada planta. Ou seja, esta planta precisa de X temperatura, X umidade, precisa de levar não sei quantos litros de água, com estes nutrientes e blá. Ou seja, tu consegues basicamente plantar tudo em todo o lado. Não tens o problema das sazonalidades. Yeah. Pá, pronto, e depois eu tenho mais coisas, mas vou dizer. Estou aqui com uma dúvida se Força. isso que tu estás a dizer serve para, imagina, tu tens um campo agrícola tradicional Certo. e ires lá construir uma estrutura na vertical para plantares, ou então se é mais para tipo fazer isto Não, nas é mesmo cidades. para dentro. Exato, isso, porque por exemplo, uma das grandes vantagens disto, o que eu vi é que isto pode ser feito em qualquer lugar e não tens a necessidade de tipo os alimentos viajarem muitos quilómetros. Em Portugal isto não acontece assim tanto, porque acredito que não haja assim uma distância tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, pá, os vegetais até chegarem aos supermercados viajam quilómetros e quilómetros. E o que eu vi é que, por exemplo, nestas viagens, a comida perde um grande valor nutriente, um grande valor nutricional. E tipo, pode vir até quase aos 50%. E eu vi, pá, aquele gajo estava a defender esta coisa, mas ele estava a dizer que havia mesmo alimentos que perdiam qualquer valor nutricional na viagem. E depois, para além disso, para fazer esta viagem, eles têm que ser sempre usados pesticidas. É impossível, porque não há outra forma de se fazer a conserva sem usar estes pesticidas. Ou seja, desta forma tu conseguirias ter, basicamente, em qualquer lugar, muito mais perto dos grandes centros humanos. Pai, por exemplo, outra coisa que eu vi, imaginem, isto está a haver a população mundial cada vez está a crescer mais. E estima-se, por exemplo, que em 2050 a população mundial seja de cerca de 9,8 bilhões de pessoas. E neste momento não há solo fértil para alimentar toda esta gente. E estima-se, por exemplo, que 68% das pessoas vão viver nos centros urbanos. Yeah. Ou Portanto, seja, tens de fazer alguma coisa para que... tem que existir alguma forma... Quanto é que se estimava que eu vivia nos centros urbanos? 68%. Ok. Quase 70%. Ou seja, por exemplo, só para perceberem isto, se isto realmente acontecer, é preciso aumentar em 70% a produção de comida neste momento.
Pois. Pronto, imagina, uma das grandes vantagens que eu vi, por exemplo, é que tu consegues, no mesmo espaço que no tipo de agricultura normal, Na plantar mesma área. 90% mais comida, entre aspas, na mesma área. Ok, quase duplicar. Exato. Mas isso aí, imagina, constróis tipo mesmo andares, não é? Exato, é mesmo andares. Eu vi que aquilo tira quase até aos 15 andares. E mesmo basicamente. um prédio. E depois o que eles fazem, imagina, eles não usam os teus solos, por exemplo, são muito mais. Em primeiro lugar, sofrem de sazonalidade. Imagina, vocês plantam, depois, tipo, imagina, recolhem os alimentos, depois é preciso esperar que o solo Recupera outra vez, né? Não podes plantar outra vez. Tens que voltar a colocar fertilizantes e tens que fazer. Nesses casos não tens problemas nenhuns. Depois outras coisas que eu vi, eles não usam realmente solo. Eles, por exemplo, o que eu vi, usavam casca de coco. Que acho que aquilo é meio bacana. Pá, não percebi muito bem assim. É meio Mas bacana. pronto, mas Só meio. basicamente... Imagina se descobrir uma cena que é mesmo A grande bacana. cena aqui também é que eles conseguem usar exatamente, tipo, como eu estava a dizer, eles conseguem ter um controle, ou seja, eles conseguem usar precisamente a quantidade de água ideal e que é necessária e o número de nutrientes, e eles usam uma solução de nutrientes para lá. E com isto consegues ter, e esta para mim foi o mais escandaloso, 90 a 98% menos água no cultivo. E para terem só mais um dado e para me calar, 70% da água potável é usada na agricultura hoje em dia. Portanto, Mas teres já agora, um uma das formas... decréscimo de 90% dos 70% da água potável poderia ser uma grande ajuda para um dos problemas. Pá, só quero fazer aqui uma cena, uma pequena nota que ressalva, que é uma pergunta. Primeiro, pá, os ingredientes, os frutos que iam sair daí iam de facto ter qualidade ou iam ser tipo cenas meio plásticas, meio... Pá, Não. é assim, tudo o que eu vi foi pessoas que foram lá e não sei até quanto é que estavam baias e tudo mais. Mas eles de facto Mas a dizem partida há de ser igual. que a comida é muito mais saborosa, porque de facto, pá, a cena é, imagina, eles, ok, a luz é artificial, ok, a água é água. Mas isso É não água é à medida. negativo, porque imagina, há certas regiões que dão melhor certos alimentos porque aquele solo tem exatamente o que aquela É isso. planta precisa. Pronto. Se tu deres à planta isso, tu ficas com o melhor isso. possível. E que, por exemplo, com esta base de dados que eu vos falei, tu conseguias criar receitas ideais. Ou seja, imagina, para fazeres esta planta na perfeição, precisas de 70% de umidade, 10 litros de água por dia. Pá, agora vou E já fazer para não aqui- falar que a parte de Pá, ser eu químico, vou- provavelmente uma grande parte do que tu já comes hoje em dia já vem com Exatamente. já vem com essa componente química na qual Vou estás a fazer falar. aqui, então, se me permites, vou fazer aqui um bocado de voz do diabo e vou estar aqui um bocado a criticar isso. Não sendo completamente a minha opinião, mas, primeiro, a nível da economia, não acham que poderíamos perder um bocado? Porque, primeiro íamos perder produtores regionais e cenas e, eventualmente, poderíamos fazer isso. Outra coisa há países que exportam coisas que só se produzem em certos países para outros. E com isso ia desaparecer. Tens imensos frutos, tipo os figos. Por acaso ia dizer um exemplo estúpido, que é figos da Índia, mas os figos da Índia podem-se plantar em Portugal. Tens Mas, a por cereja da exemplo- China. E a cereja da Mas China é que isso tu podias polui bué. plantar em Alverca. Mas, estás por a ver? exemplo, se for verdade Mas é que isso polui bué. o que os gajos dizem aqui, aparentemente, quando os teus alimentos viajam esses quilómetros todos, daqui suponho que aquilo seja por tempo e não por viagem, aquilo não devem sofrer de fuso horário. Aparentemente perde a grande parte da sua... Não, e até se isso vê, por exemplo, quando vais ao supermercado e queres comprar uma manga, tens a manga que veio de avião e a manga que veio de barco. E normalmente a do avião é sempre melhor. é isso. Por lá está, passou menos tempo, mas olha o combustível que gastas aí, a poluição que fazes. E Carrasco, só para aqui contra-argumentar, substituir aqui o papel do cão, momentariamente, mas imagina, o que isto aqui vai resolver é o problema de alimentares montes de gente. Exatamente. Sim. E para isso não se põe o que tu estás a dizer. Estás a ver? Que é necessário, exatamente. É necessário, exatamente. Não se trata entre comer isto ou comer aquilo. Trata-se entre não comer ou comer. Sim. Em termos E respondes perfeitamente a mais uma pergunta que eu tinha, mais uma provocação que eu tinha, que era isso ia centralizar muito mais a vida nos grandes centros urbanos, porque nesse caso os interiores dos países eventualmente iam deixar de servir para, hoje em dia, olhando para o nosso caso Portugal. Sim, para a agricultura, exatamente. Pronto, só que, o problema do crescimento
crescimento exponencial da Pois, é população, verdade. nós teríamos, ou seja, as cidades iam crescer tanto, daqui a bocado o interior, o próprio interior é a cidade. Pá, Calma, eu não sou. Eu não sou. Eu trouxe isto, mas eu não quero dizer que eu seja totalmente a favor disto, porque ao mesmo tempo acho que isto também traz alguns problemas, porque eu acho que isto, mal ou bem, e mesmo que não se queira, iria acabar com alguns espaços verdes, por exemplo. Pá, eu não vejo isso necessariamente. Acham que isto ia acabar com a agricultura tradicional? Não. Caso fosse Pá, eu acho que uma alternativa boa. Imaginem, eu acho que um dos grandes, em primeiro lugar, um dos grandes problemas disto, em termos de investimento inicial, é estapafúrdio. É gigantesco. Porque isto está muito baseado em tecnologia. Isto uma das coisas também que pode ser um problema ou não, dependendo do ponto de vista, é que isto requer muito menos pessoas, porque é muito baseado na tecnologia. Ou seja, por exemplo, o controle que eu estava-vos a falar, da umidade, da água, basicamente isto é tudo controlado remotamente e por tecnologia. Quando é que a água é injetada, quando é que a solução de nutrientes é injetada. Ou seja, precisa de muito menos gente. E não só, o fator que tu tinhas dito, de que tu na mesma área conseguias produzir 90% mais, isso não é uma barreira, não ia ser uma barreira permanente. Tu facilmente, sendo que a única limitação é a altura, a partir do momento em que conseguisses fazê-lo com mais andares ou prédios mais altos, tu conseguias multiplicar isso cada vez mais. Mas eu claramente vejo isto como um acrescento. Imagina, isto é mais uma solução, não vai substituir. Quer dizer, mas olha que pode acabar um bocado por substituir, porque imagina, a partir do momento em que tu consegues produzir o mesmo com muito menos investimento, com muito menos trabalho, com muito menos... Ou seja, o teu produto vai ser tão mais barato que tu vais desincentivar. Mas a cena é que não é... Isso era numa cena em que tu considerasses que existem margens gigantescas ou custos gigantes. Imagina, falando disso da agricultura, imagina, tens um vegetal que vamos dizer que custava 1 euro. Certo. Pá, aí 90 cêntimos é o dinheiro do supermercado. 10 cêntimos vão para o agricultor, ou menos. Estás a ver? As margens da agricultura são assim. Sim, mas... Portanto, não há ali muito que possas mexer. Mas isto ia haver aqui concorrência. Ia haver aqui concorrência. E como eles vão tentar ganhar uns aos outros, era, imagina, eu vendo-te a 1 euro. Mas eu, o agricultor, vendo-te a 1 euro. Mas uma pessoa conseguia produzir aquilo com ainda menos trabalho que o agricultor. Ou seja, conseguia pôr... Pois, mas era isso que eu estava a pôr. Eu vendo a 95. E agora... Mas é que imagina... Atualmente, um agricultor já não tem uma herdade que produza muita coisa, tem muitas máquinas atualmente, tipo, já não tem muita gente. Portanto, tu não estás a cortar muitos postos de trabalho. E imagina, ele para produzir o dobro dos alimentos também quase precisa, apesar da eficiência aumentar, também ainda precisa muito mais, quase o dobro da água, do solo, do consumo com essas cenas todas. Claro, portanto... claro. Mas... Estás a ver? Não acho que... E a nível de consumo de água, pelos vistos, é fabuloso. Pois, exato, é isso. Por exemplo, uma das coisas que eles deram como exemplo é que isto poderia ser usado para comatar muitos espaços mortos que existam. Por exemplo, há uma empresa no Japão que todo o prédio da empresa, tudo o que é, imaginem, cenas de convívio, ou tem no meio, por exemplo, uma cena destas em que está a cultivar. Okay. Imaginem, as paredes é tipo as divisórias, é uma horta, é tipo vertical, e eles basicamente cultivam isso tudo. Imagina, isto poderia ser uma cena que... Mas isso é uma ideia muito, muito engraçada. Em Milão há um prédio que está todo revestido com plantas, porque isso melhora bem a eficiência térmica e produz alimentos para consumir. Isto poderia ser uma ideia mais sustentável, é que se fosse preciso, até mesmo em termos de infraestruturas, não ia mudar... Ou seja, não ia ser necessário criar mais edifícios e tudo mais e voltar a abater... Só aqui mudando assim uma cena. Mas diz Pedro. Eu não vejo nenhum ponto negativo. Não consigo ver. Pois, exato, eu também não. Queria aqui lançar, acho que um bocadinho como o Pedro fez também um tema que não é para hoje, que é a cena do tipo Impossible Burger, que é os hambúrgueres que são feitos a puramente vegetais, mas que sabem a carne. Certo. Que, podem vir a substituir tema sensível. Tipo, aquilo sabe a carne. Eu nunca provei, adorava provar. Eu adorava que... Não, eu também adorava provar. Eu adorava que substituísse. Pois. Olha, porque dizem que sabe igual. O irmão do Elon Musk é um dos envolvidos e é foi um dos cofundadores de uma das maiores empresas desta área. E que, tipo, na ideia dele, ele quer alimentar os astronautas que vão para o Marte desta forma. Ok. Pois. Só como curiosidade. É que imagina, eu tenho ideia que hoje em dia
pessoas minimamente informadas neste assunto. Eu tenho uma irmã vegan, portanto, quer queira, quer não, sou constantemente informado sobre este assunto. Pronto, nós sabemos que vivemos todos um bocado em pecado nesta área, não é? Eu tenho comido cada vez menos carne. Honestamente, eu acho que a tendência natural vai ser tornar-nos cada vez mais. Sim, é a tendência natural, mas por que não reduzires mais já? Ou seja, eu acho que todos nós aqui temos noção. Eu estou a dizer. E se puderes reduzir, mantendo o sabor à carne. Exato, pá, isso era perfeito, era o melhor dos dois mundos. É o win-win. Era o melhor dos. Pá, isso era lindo. Aquela picanha sabe demasiado bem, né? E vou fechar este. E acho que vamos fechar este tema com esta ideia feliz. E vamos aqui para o quiz final. E o quiz sobremesa. O quiz final, a sobremesazinha hoje. Só uma questão. Diz. Só? Nós já andámos aqui há muitos. Acho que já no episódio passado era suposto termos trazido um ranking. Não, já fizemos o ranking. Nós, entretanto, já fizemos. Não, mas acho que não dissemos ainda. Não dissemos. Alguém tem escrito? Calma, primeiro. Não anunciámos. Então bora. Está escrito, mas espera. Duas coisas. Quero aqui desfazer um mito. Há o mito de que o Carrasco é sempre o último a responder. Há o mito. E isso é mentira. Respondi em último uma vez. Correto e eu acho que sou sempre o último a responder, por acaso. E mesmo assim sou o que falhei mais. Portanto, agora posso começar já a responder. Mas honestamente eu acho. Mas o Carrasco é o último a responder quando é números. O Carrasco também, mas pronto. Vamos só dar as classificações, que é o que importa. Portanto, aqui o Carrasco agora não se cala só porque está em primeiro, está com 3,5 pontos. Eu e o Pedro estamos com 1 e... Estás 3 ou estás 3,5? Não, estás com 3,5. Vamos já 3. Não, está 3,5 que eu não quero desculpas quando o podcast acabar. Que não vai acabar, malta, atenção. Vou ganhar. Eu e o Pedro estamos com 1,5. Pá, e o Chico fraquíssimo. 0,5. Estou a brincar. Eu estava a esperar que isto fosse ao contrário do que está. Eu estava a esperar que isto fosse precisamente... Pegas a tabela e viras ao contrário. Era o meu valor esperado. Desculpa, Carrasco. Eu se calhar até me punha contigo, Carrasco. Estou aqui a dizer vamos lá inverter aqui a tabela, não é, Chico? Então vamos. É isso, com força. Hoje, como eu sou um homem simpático, vou-vos dar duas perguntas, que é para poderem dar mais pontos. Um ponto a cada uma. Isto sou eu assim a dar, que é para depois não virem cá com coisas. Sou assim a dar. Então pronto, vamos lá aqui ao quiz desta semana de minha autoria e que é sobre o MSCI World Index. Vou só dizer muito rapidamente o que é que isto é. Aliás, até vou dar-vos uma definição que vi escrita, que me pareceu credível. O índice destina-se a refletir o desempenho de empresas de grande e média capitalização de países de mercados desenvolvidos que satisfazem a dimensão, liquidez e os critérios de flutuação livre do MSCI. Ou seja, já agora, só para dar assim uma rápida para quem não está nada dentro, um índice é só um valor que tenta espelhar que tenta espelhar a evolução de algumas empresas. As empresas que fazem parte do seu índice. Ou seja, as empresas que fazem parte deste índice são as empresas de grande e média capitalização de países de mercados desenvolvidos. E eu pego neste index porquê? Porque todos nós aqui estamos a pensar em investir num ETF que tente replicar este index. Pronto, exatamente. E a minha pergunta, isto tinha que só dar isto porque senão quem não soubesse o que era ia ficar demasiado perdido. Espero que tenha feito algum esclarecimento. E pronto, a minha pergunta é, a minha primeira pergunta é, qual é que é o quarto país com maior presença neste índice? Ei, eu vi isso há pouco tempo! Eu sei por isso, e como tu viste há pouco, a minha pergunta ia ser o segundo, mas como eu sei que tu viste há pouco tempo, mudei para quarto. E agora vou-vos só então dizer os primeiros três. Vou-vos dizer os primeiros três para vos facilitar. O primeiro, Estados Unidos. Segundo, Japão. Terceiro, Reino Unido. E quarto, está do vosso lado responder. A segunda pergunta é, qual é a percentagem que este país... Qual é a percentagem do peso deste país em todo o índice? Vamos começar pelo país em si. Portanto, meus amigos... Espera, mais uma coisa. Ninguém diga. Não vamos dizer, nós concordámos. Cada um vai escrever no papel, que é para não haver cá cenas de basear nas pessoas dos outros. Vamos todos escrever no papel. Vamos escrever todos no papel e vamos apresentar. Ou seja, vamos escrever todos no papel e vamos escrever a percentagem também. Certo. Querem que eu relembre os primeiros três? É isso. Eu já tenho aqui escrito e é mostrar para a câmara. Repete só os primeiros três. Os primeiros três. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Japão.
e terceiro Reino Unido. Já agora, este cálculo foi já feito em 2020. Ei. Peraí. Aí, ok, o cão está com sorte porque o cão viu isto há pouco tempo. Oh puto, mas não me lembro mesmo nada. Porque nós há pouco tempo estávamos a falar sobre isto, não é? Pois. Por isso é que eu tive. Eu já ia mandar aqui o segundo, porque o Japão eu acho que era mais acessível. Era mais acessível. Para quem não soubesse. Estou de certeza que não é o que eu estou a pensar, mas é. Espera. Porquê? Não, eu estou a dizer, para quem não soubesse, o Japão era mais fácil de adivinhar do que... Pá, as primeiras três eu diria que são as mais óbvias. Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Pá, olha, eu vou mandar e já está. Claro, não é já. Já está aqui. Carrasco, já está? Só tem que virar. Então vá. Tô. 2, 3 e eu vou Não, dizer calma, as cada um vossas diga, respostas. cada um diga. Não, eu digo. Cão, Alemanha, Chico, Alemanha, temos aqui um repetido, e Diogo Vai. Carrasco. Eu meti Mostra. Eu meti, não vais perceber nada, está minúsculo. Eu meti China / Alemanha 7%, mas como está tudo Alemanha, eu vou para a China. Mano, China / Alemanha, só podia dizer... Está bem deciso, e tipo, ia escolher agora na hora. Puta, a China Meus não caros, entra. A China, meus a caros, China é tens a dos dizer... emergentes. A China está nos emergência. Tenho-vos a dizer... E a China nunca podia ser. Não é dos mercados desenvolvidos. Tenho-vos a dizer que estão todos errados. Ah, França! Ah, pois. Cão acerta numa tentativa falhada, porque já não conta. Ei, eu No juro entanto- que estava buena de... Olha, epá, Chico, tu é que falaste. Porra, tu meteste bias. sim, Não, estou a brincar, calma aí. estou a brincar. Tem a porcentagem. Portanto, agora, Ah, percentagens. Eu não estou a pensar se vou ser amigo e se vos vou dizer as percentagens dos três primeiros. Eu meti 7%, atenção. Então, mas eu já respondi, puto. Eu não vou meter nada. Ah, o cão tem logo percentagem, 8%. Eu também pus, está aqui 4%. Não vi, 4%. Diogo Eu Carrasco. meti 7%. E Chico Mendes vence esta etapa, 3.41%. É quanto? 3.41. E primeiro, já agora vou dizer todas. Vou dizer os primeiros 5. Primeiro temos os Estados Unidos com uma arrasadora 60. percentagem de 65.53%. Depois Japão com 7.96%. Reino Unido com 4.41%. França com 3.41% e Suíça com 3.23%. Oh, já puta, agora, a Suíça já agora também só para estava vos dar, ali. já agora só para vos dar aqui outra ideia, todos os outros países constituem apenas 15.45%. E estamos a falar Oh, de puto, 23 países. Sabes porque é que eu pus 8? Eu Em não sei Portugal porque... incluído. Era isso que eu ia Exato. dizer. Ia-vos dar esta curiosidade agora. Sabiam que Portugal está aqui incluído. Não consegui encontrar as empresas, porque Certíssimos. isto não é um Não dado estão que deem disponíveis. ao público, exato. Não dão, porque senão... A justificação que eu vi foi, se toda a gente soubesse isso, não havia as empresas que faziam os ETFs, porque podias fazê-los tu. Não faz assim Exato. tanto sentido, porque os ETFs são uma acumulação de... Mas foi a primeira vez que eu acertei numa coisa, gaita. Epá. E acertaste bem. Chico, ganhaste 1,5. Agora, Não! pensa- Então, Sim, Como é que sim, ganhei sim. meio? na primeira Ganhei tu... um. Não, na primeira tu ganhaste meio. A Alemanha, vocês estavam os dois mais perto. Ah, Achas o também quê? ganhei Achas o meio. quê? Achas Claro. Achas que aquela tua França em recarga contou? Puto, isso não é Ah, assim que não, funciona. eu pensava que era certo para todos. então, pô, então dei aqui uma Então, recuperação, peraí, já então tenho deu 2 um e pontos. meio, eu ganhei meio. Certo. Oh, já estamos empatados. Já estamos empatados Peço só, e já peço passaste só o que vos Pedro. lembrem. Peço só que vos lembrem na próxima semana que eu dei aqui 2 pontos. Assim de borda. É só para dizer. Já agora, tinha aqui outras curiosidades para vos dar. Eu sei que no quiz não é suposto dizer grande coisa, mas acho que também que é importante. Portanto, vai assim muito rápido. Os setores que fazem parte deste índice, vou só dizer os primeiros 3. Tecnologia, 21.27%. Healthcare, ou seja, cuidados de saúde, não sei porque é que disse em inglês, porque isto está em inglês à minha frente e eu estou a ler, peço desculpa. Cuidados de saúde, ou indústria da saúde, cuidados de saúde, Isso aí tem que ser 14.11%. Isso tem que ser 100% dos Estados Unidos. E finanças, 12.65%. Muito pronto. Queria só deixar isto porque eu também achei que era interessante. Tecnologia que era um for bom the facto. win. E para a semana vamos apresentar o melhor sítio para pôr o dinheiro cá em Portugal. O quê? Epá, estou Zumba. a Já saber abri isto assim em com o primeira tema. mão também. Em primeira Ah? mão não. Estou a saber isto na mesma mão que todos os ouvintes. Que eu não fazia a menor ideia. Todos os ouvintes. Lá estou eu com estas. Todos, não é? todos os milhões de ouvintes que aqui temos. 10k. Portanto, pessoal, vamos encerrar aqui o podcast desta semana. É isso mesmo. Até para a semana. E já venham- sabem, aquelas estrelinhas. Pois é. Façam estrelinhas, façam. um Eu não sei like, bem. Façam isso, façam gostos, meio coisa, partilhem aí, subscrever amigos. no Spotify, um gosto no LinkedIn, já estamos no LinkedIn também. Yeah, já estamos em todo Estamos- lado. nós estamos em malta. todo lado, Onde é que vocês Estamos podem lá. imaginar? Onde possam imaginar, nós estamos.
Pois. Não estamos no Facebook, mas é. Foda-se. Diz. Também ninguém Também ia não é procurar no preciso, o Facebook Facebook. está morto. Yeah, O Facebook já tá mais foi. Facebook, Tá vá. morto, exatamente. Facebook tá morto, E vamos, não é e preciso vamos, falar. e vamos, pessoal. Tchau, Vá. tchau. Beijocas, até Tchau. para a semana. Beijocas. Deusinho.